muitos detalhes, porque apesar de ser uma lei que ainda hoje, visto sob a perspectiva dos dias de hoje, ela tenha muita falha e falta muita coisa, como nós vamos ver, principalmente da agora em diante, mas ela trouxe uma série de situações novas que a gente precisa analisar, né? E principalmente a perspectiva de um instituto que, naquele momento histórico, estava sendo criado no Brasil diante de um novo direito processual. Então, muitos detalhes precisam ser bem esclarecidos. E aqui a gente, logicamente, facilita um pouco, ajudado pelo que a gente já viu a respeito de alguns aspectos teóricos do tema, né? Vimos aí, principalmente, a questão do objeto na ação civil pública quanto à pretensão. Não esqueça o objeto quanto à pretensão, trabalhando-se aí os artigos 1º, 3º e 21. Os objetos quanto à pretensão são trabalhados mais ou menos esses artigos, né? Para ajudar a questão da pretensão, do objeto quanto à pretensão, e completar, principalmente a questão da causa de pedir, nós vamos trabalhar agora alguns aspectos a respeito da instrução processual, da produção de prova, porque a prova ela está totalmente integrada com o aspecto da causa de pedir. Não existe causa de pedir sem prova, principalmente numa ação de improbidade administrativa, de ação civil pública, ou a ação de improbidade administrativa, como nós vamos ver. E a ação civil pública, você repara que o próprio Constituinte, a lei mesmo, nós vamos ver agora, ela trouxe, aliada à lei, a questão do inquérito civil público, né? Que é o quê? É um instrumento de apuração dos fatos, como se fosse um inquérito penal, apuração dos fatos e indícios de autoria desses fatos para verificar se eles ensejam, no campo penal, uma responsabilidade penal, no campo civil, a questão de uma ação de reparação de dano de responsabilidade por danos morais ou materiais coletivos, uma responsabilidade no campo de uma obrigação de fazer e não fazer, não é? Nós já vimos aí, e fazer cessar determinadas ilegalidades. Então, vocês vejam, comporta uma instrução processual prévia para poder justificar o tipo de pretensão, o tipo de ação. Não é assim que se ajuiza uma ação civil pública. A responsabilidade é grande, nós vamos ver agora isso. Bom, vimos a questão do objeto, vimos a questão dos sujeitos, né, uma boa parte dos sujeitos. Vimos institutos como o termo de ajustamento de conduta, não é? Vimos instituto como ação cautelar na ação civil pública, quer dizer, vimos uma série de coisas. Vimos o problema da competência, a divergência que houve num determinado momento histórico para se definir o problema da competência na ação civil pública, levando em consideração principalmente a questão da justiça estadual com a federal, não é? Então, temos aí uma série de assuntos que foram tratados e vamos dar continuidade aqui através do artigo 6º. Esse artigo 6º, 7º, 8º, por aí afora, eles vão tratando de situações que dizem respeito primordialmente a dois aspectos. Um aspecto de sujeitos e outro aspecto instrutórios, né? Preparatórios ou instrutórios, né? Esses dois aspectos que são aspectos que estão ligados ao quê? A questão da forma, olha, objeto, sujeito, forma. Então, vejam que qualquer dispositivo de uma lei do Código de Processo Civil que você trabalhar, você insere ou dentro de um desses três elementos do processo, ou dentro de um instituto jurídico criado pela lei em matéria processual. Aqui, por exemplo, o artigo 4º não diz respeito a objeto, sujeito ou forma da ação civil pública, mas diz respeito a um instituto processual, que é a ação cautelar, preparatória de uma ação civil pública e assim por diante, né? E diz o artigo 6º, qualquer pessoa poderá, olha, uma faculdade, qualquer pessoa, qualquer cidadão,
Poderá, e o servidor público deverá, olha, os dois verbos, um de faculdade e outro de dever. Muito importante aqui esses dois aspectos. Fazer o quê? Um poderá, o outro deverá fazer o quê? Provocar a iniciativa do Ministério Público, ministrando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto da ação civil, indicando-lhe os elementos de convicção. Está vendo? Qualquer pessoa pode levar notícia ao Ministério Público. Tá? Poderá levar. Agora, o servidor público ele tem o dever funcional de levar, provocar o Ministério Público, de informar, dar elementos, dizer, ministrando-lhe informações, sabe, sobre fatos que constituam objeto da ação civil pública, indicando-lhe os elementos de convicção. Olha, que constitui objeto da ação civil pública, objeto aqui contra a pretensão. A gente vai lá para o artigo 1º, para o artigo 3º, para o artigo 21, verificar se alguma daquelas hipóteses do objeto da ação civil pública está servindo de... ocorrendo, aliás, o fato está ocorrendo, que possa servir ao Ministério Público para que ele ou instaure um inquérito civil público, ou ajuize a ação civil pública, e assim por diante. Então, esse aspecto aqui é que é interessante. Então, você veja, tem uma questão de sujeito aí qualquer pessoa, servidor público outro sujeito, Ministério Público outro sujeito, tá vendo? De qualquer forma, aí são sujeitos que participam da relação jurídico-processual de uma maneira qualquer. A pessoa, podendo ministrar ao Ministério Público, elementos, dados, informações a respeito de algum fato ou ato que enseje uma ação civil pública. O Ministério, o servidor público com o dever. E aqui a diferença. Qualquer cidadão tem a faculdade, tem o poder de informar o Ministério Público. Esse poder, se não ocorrer essa faculdade, se não ocorrer, nada acontecerá. Cada um suportará aí a sociedade. Olha, um aspecto muito interessante. Eu gosto de falar esse aspecto porque ele tem um ingrediente político, institucional e de aperfeiçoamento, vamos dizer assim, da cidadania, que é muito interessante. Qualquer cidadão, você veja, pode ministrar. Isso a gente vai ver em todas as ações. Olha, em todas as ações coletivas e em atividades administrativas que ensejam situações que levem a interesses públicos, a interesse da coletividade. A lei de licitação prevê, minha gente, para você ter uma ideia, prevê a possibilidade de qualquer cidadão impugnar um edital, impugnar um contrato, e as pessoas só fazem dizer esses políticos ladrões, esses administradores ladrões, e você? É por isso que eu digo sempre uma frase, minha gente, deixe de colocar a culpa nos outros. Não existe os outros são você. Nós somos os outros. Olha, quando eu quero dizer alguma coisa, por exemplo, no meu condomínio, quando há uma reunião, que eu quero pôr alguma coisa, colocar, fazer alguma ponderação, eu vou lá e falo. Quando eu não for à reunião de condomínio, o que eles decidirem, por mais indignante que seja para mim, eu só faço elogiar a Assembleia. Eu não estava lá. Eu não fui. Eu sou um dos responsáveis e não fui. Agora eu vou criticar os outros porque faz? Não. É uma coisa que eu teria que participar. Se eu participo, não realizo, tudo bem. Então eu não fui convincente. Também não vou morrer, me acabar por isso, não. Eu levei, ponderei e disse, olha, pelo menos vocês não fazem de forma aqui ignoram. Pronto, ótimo, é melhor, a gente fica mais aliviado. Agora, quando eu não vou, eu não tenho o que dizer. Eu só tenho que elogiar. Não tinha outra noção lá, não tinha outra posição, não teve. E se teve, não se convenceu, não sei se teve, se não teve. Assim é na administração pública. Assim são nossos políticos. Assim é o judiciário e assim vai. A realidade é essa, minha gente. Isso
é muita dureza dizer, mas é isto. Essa história de ficar falando, político não presta, senador não presta, prefeito não presta, governador não presta, ninguém presta. E você? Por que ele não presta? A corrupção. Tem corrupção no Brasil? Engraçado. Quantos contratos dos contratos de corrupção você tem acesso, você tem direito a ter toda e qualquer informação que nós vamos ver aí? Quantos você foi atrás? Quantos você viu? Quantos você acompanhou para dizer que tem corrupção? Agora, quando a imprensa diz aí de forma destabanada, ou de forma irresponsável, ou defendendo o interesse dela, do que ela quer, do grupo, do segmento, do que for, aí você vai com Maria, vai com as outras, a vaca, para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Aí você vai desse jeito, né? Agora, ter a iniciativa de fazer também, não sabe ter. Pois antes de imprensa, existe você, cidadão. Agora, quando você não faz, o que é que acontece? Cada um suportará o governo, o político, o judiciário, tudo de instituições que se tem. Pronto. É só isso. Acabar com as instituições. Acabar com as instituições, fazer o quê? O que você traz de novo? O que você traz de novidade? O que você traz para colocar no lugar das instituições? Político não presta. Por que não presta? Você, porque não se candidata, não se elege, ou não vota, ou não trabalha, ou não fiscaliza o trabalho dele? Por quê? Porque você pode fazer tudo. Tudo você pode. Pois bem, isso está em todo canto. Eu estou trazendo aqui uma ponta do iceberg para poder vocês verem como é. E eu digo, está na Constituição Federal, está na Lei de Responsabilidade Fiscal, está na Lei de Licitação, está nas leis de processo coletivo que nós vamos vendo aqui em cada uma. Todas as formas do cidadão participar da mesma maneira que qualquer outra pessoa. Tá na ação. E ainda, não, mas eu faço uma representação contra o Ministério Público não faz nada. Ah, e é algum problema com relação à gestão pública? Você tem uma ação que você sozinho pode utilizá-la. A ação popular. É o que nós vamos ver. E a gente não falta nada. Falta responsabilidade. Para botar que os outros são os culpados é muito fácil. É facílimo, certo? Agora, se fazer cada um, pois bem, se você não faz, pelo amor de Deus, não venha falar. Porque está aí para você fazer também. Você fiscalizar, você acompanhar, saber tudo, tudo. Se você quiser, você pode representar o Ministério Público, você pode representar a todo e qualquer órgão de controle externo. Mas você diz que esses órgãos não prestam. Também não prestam, é outra coisa, também não presta. Então você faça, meu filho. Está aí uma ação popular, a ação popular vai ser para isso. Vocês vão ver a ação popular, é para isso. Pronto. É contra o poder público? É problema de administração pública? A ação popular resolve. Pronto. Agora, falar dos outros e ficar em casa deitado assistindo televisão, de um jornal qualquer da vida, e dizer, e ser o boi que vai para onde a vaca vai, o boi vai atrás, acompanhando, aí é muito fácil. Então, o cidadão pode, tem a faculdade, pode fazer qualquer coisa. Estou só dando um aviso aqui, certo? Tem todos esses meios, essas formas. Segundo, o servidor público tem o dever. E qual é a diferença entre poder e dever aí? Na forma como está colocado no dispositivo. É preciso saber disso. É porque, como eu falei, o poder é uma faculdade. Se você não agir, você apenas vai suportar os efeitos daqueles atos, daquela administração, daquilo. Você vai suportar isso. Agora, o agente público que sabe que algo de errado está ocorrendo e nada faz, esse tem responsabilidade que não é só suportar as faltas. Ele vai ter responsabilidade no campo administrativo, penal, civil e por improbidade. É a diferença, certo? Se ficar comprovado que alguém sabe de um fato ilícito
e nada faz, bom, você vem e diz, professor, é um pequeno servidor que não vai fazer, ou um servidor subordinado que não vai fazer nada contra um agente público, uma chefia, isso aqui. É verdade. Pois é. Eu também não sei porque é que os outros também não fazem, nem denunciam. Pode ser por esse mesmo medo. Eu não sei. Também pode ser por isso. Outro sabia, também não fez. O outro. Olha, quando é o outro, fulano também sabia, não fez nada. Fulano também não fez nada. Aí eu que tiro o braço da seringa, fulano também sabia, não fez nada. Ele também. E por que você não fez? Eu não vou fazer. Aí ele também não deve ter as conveniências dele, não, de não fazer. Olha aí. Bom, mas se ficar comprovado em um processo que um servidor público tinha conhecimento, sabia, acompanhava, ele passa a ser responsável também. Isso se dá em todo o campo de responsabilidade, minha gente. A ação civil pública é uma ação no campo civil, cujos efeitos nós vamos ver estão sempre voltados a efeitos ainda da ação clássica, principalmente no campo da obrigação de fazer e não fazer, e nós vamos ver que essa questão da obrigação de fazer e não fazer, ela é muito mais larga do que se imagina, muito mais ampla do que se pensa, tá certo? Aquilo que se falou no artigo 84 é apenas uma informaçãozinha para ver. Na prática, as situações são muito ricas, né? E hoje, com o patamar que adquiriu a ação civil pública, que não é mais uma ação civil pública voltada apenas para definir um direito na forma que nós vimos enquanto a seu objeto e produzir determinados efeitos que estão exclusivamente na lei da ação civil pública. Não, 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 não. Hoje nós temos a ação civil pública que pode mexer muito na questão de políticas públicas, nós temos a ação civil pública que pode refletir bastante no campo das outras responsabilidades, nascendo de um campo da responsabilidade que é civil aqui na ação civil pública, de um processo coletivo. Nós temos questão de declaração de inconstitucionalidade incidental, certo? Então, nós temos muitas coisas que uma ação civil pública, como outras ações, às vezes até individuais, podem resolver, mas as coisas não são tão simplórias como se imagina. Elas são de uma determinada complexidade e, acima de tudo, de uma determinada abrangência e largueza de situações. Bom, minha gente, aí nós já, a partir desse artigo 6º, nós já vamos vendo aí exatamente uma série de dados e informações que já se prestam a ter iniciativa, instruir e dar ao Ministério Público, como um dos grandes legitimados nessa ação, né, a condição de poder instaurar o inquérito civil público como ação civil pública, né, indicando sempre aí, indicando os elementos de convicção. Não é eu chegar e dizer, olha, eu acho que aquilo dali está errado. Eu acho. O que leva muita gente a dizer depois, olha, quem terminou sendo condenado e quem terminou sendo processado foi quem denunciou. Sabe por quê? Porque não denuncia de forma séria, nem porque aconteceu. Esse é o problema. Nós temos um denunciosismo brasileiro muito grande, muito intenso, porque eu acho. A questão não é eu achar, é eu dizer, está errado, não é assim. De acordo com a lei, assim, um contrato administrativo, eu preciso saber. Então, se eu estou achando, eu vou primeiro consultar um especialista para ele dizer sim, para eu poder fazer. Bom, porque eu quero denunciar, doutor, isso aqui, isso assim, 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 eu quero fazer uma coisa dessa. Mas eu quero que tenha segurança. Se isso está certo, está errado, porque senão termina sendo eu. É você que termina sendo realmente processado. Nós vamos ver que tem crime também dessa situação. Exatamente. Por isso. Pois é, nós temos na lei da ação de improbidade, temos aqui tudo, se não fizer certo. Agora,
denunciar por denunciar, para sair em manchete de jornal, para estar nas páginas de jornais diariamente. Ah, meu amigo, termina, até juiz que faz de forma errada também está fazendo errado. Ministério Público e tudo. Esse é que é o problema. Por que se fazer errado se tem o caminho certo? Por que eu vou dar uma informação do que eu acho? Eu não acho nada, eu já disse, ninguém acha nada. Ou existe ou não existe. Ninguém acha. Se você acha, primeiro se procure elementos para se convencer que não é só um achismo. É uma coisa que é séria mesmo. Certo? E depois é o seguinte, para tirar a sua responsabilidade é fácil. Você faz, encaminha um expediente e avisa o chefe. Pronto, já tirou sua responsabilidade. Acabou. Avisa o chefe. Comunica, olha, tal coisa foi feita assim, eu gostaria de saber se esse é o caminho correto ou não é, porque me parece que me passaram de informações que esse não é o caminho. Quer dizer, você vai se munir também de elementos que não se responsabilizem. Tem formas também. Tem forma. Aí pronto, não, olha, eu comuniquei. Ninguém tomou nenhuma iniciativa, ninguém tomou nenhuma. Não é problema meu. E assim vai, viu, minha gente? Você veja, só esse artigo 6 tem 6, uma série de análises. Vou para o artigo 7, né? Senão, se no exercício de suas funções os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar propositura de ação civil pública, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Olha, se nós temos o cidadão, se nós temos o servidor público qualquer que pode levar a ministrar elementos ao Ministério Público, ninguém mais indicado do que um juiz ou um tribunal que, em qualquer circunstância, que ele atue em outro processo. Aqui é preciso o juiz e o tribunal aqui, é preciso que em algum processo ele tenha no exercício de suas funções, que o juiz pode fazer como cidadão, tudo bem. Mas afora a condição de cidadão, o juiz pode fazer como juiz, mas aí é num processo que ele atue e tenha informações, dados, elementos que possam levar a se fazer, instaurar uma ação civil pública. Que processo é esse? Às vezes o juiz atua num processo de uma ação de nulidade de ato administrativo, no mandado de segurança em matéria de direito administrativo, de ato administrativo. É muito fácil. Eu aqui em Natal, na década de 80, no início da década de 80, não, no início da década de 80 não, no início da década de 90, final da década de 80, um mandado de segurança que foi concedido por um juiz por força de dispositivo que tem no próprio Código de Processo Civil Penal, que é igual a mesma coisa que está aqui na ação civil pública. O juiz encaminhou cópias do mandado de segurança ao Ministério Público, ele concedendo o mandado de segurança, porque o mandado de segurança era caso de conceder. Mas ele viu que ali existia situações que estavam muito estranhas. Mesmo ele estava concedendo, era uma questão que ele estava concedendo no campo do direito tributário, mas ele viu que ali tinha alguma coisa que não era normal, comum, o tipo de emissão de notas fiscais, o tipo de transação da mercadoria, o tipo de circulação, uma série de fatores ele viu ali que não era normal, e caminhou o Ministério Público para o Ministério Público instaurar ou determinar a instauração do inquérito, a fim de apurar para saber se era aquilo mesmo. Então, foi o que foi feito. Certo? E daí surgiu, daquela época, no final da década de 80, começo da década de 90, uma das ações penais no Rio Grande do Norte de maior repercussão pela concessão de um mandado de segurança. Estão vendo aí o que podem ser já esse artigo 7, essa situação. Certo? Se no exercício de suas funções os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Providências cabíveis, porque ele pode olhar, verificar se é caso de instaurar um inquérito civil público ou um inquérito penal e vai por aí afora. Bom, artigo 6, artigo 7, vejam, sempre trabalhando com alguns sujeitos e trabalhando também com questão de
instruir, munir-se de elementos para instaurar uma ação civil pública. Aí vem o artigo 8º e fala exatamente para instruir a inicial. Para instruir a inicial. O artigo 8º diz: para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Bom, quem são esses interessados aqui? Para instruir, o interessado poderá. Quem é esse interessado? Qualquer pessoa, está lá no artigo 6º, certo? O servidor público que não tiver, que não tiver esses elementos em suas mãos, certo? Poderá fazer o quê? Requerer às autoridades competentes certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15 dias. Que certidões e que informações são essas? É exatamente aquelas certidões ou informações, documentos que se prestem a eu analisar se nós estamos diante de um caso, de uma situação regular, legal, legítima ou não. É isso. Bom, isso é uma forma que está na lei de obter esses documentos de 1985, essa lei de 85, para vocês terem uma ideia. Por que eu estou falando isso? Hoje nós temos outros meios muito mais eficazes, eficientes, de uma dinâmica bem mais aberta. Nós temos a questão dos portais de transparências, que eu já falei aqui, que às vezes não funcionam bem, mas já se obtém alguma coisa. E temos a lei de acesso a informações. A lei de acesso a informações é uma lei geral e temos leis específicas mostrando como é que você faz. A Constituição Federal, lá na parte dos controles do Tribunal de Contas e do cidadão podendo requerer todo e qualquer documento, acompanhar licitações, acompanhar orçamento, tudo, todo e qualquer cidadão. Sim, quando eu falo todo e qualquer cidadão, a associação na defesa dos orçamentos do município de Natal, cadê? Cadê sua atuação? Cadê a existência dela? Cadê o que ela faz? Se você acha, professor, também uma pessoa sozinha para ajuizar uma ação popular, reúne-se um grupo de 10 pessoas, 5, 50 mil, não tem tanta gente. Não diz que tem uma opinião pública que reclama tanto. Engraçado. Eu não sei como é essa opinião pública, que não consegue reunir 3 pessoas para formar uma associação, para fazer um acompanhamento, para saber se as coisas estão indo certo ou não. Engraçado. Não tem. Cadê? Ou tem, mas só se presta a querer sair como manchete nos jornais para se aproveitar para ser candidato. Não é por interesse, isso não é interesse público, isso é interesse pessoal, querendo se promover, entendeu? Para angariar um emprego de parlamentar, da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. O interesse público, ninguém vai ser candidato, não. Olha, vamos formar uma associação que, por mais que a gente chegue a se destacar, é proibido, primeiro, se candidatar quem for da associação, segundo, nos próximos 10 anos depois que sair da associação. Pois como querem fazer no poder público também. Está vendo? Determinados cargos para não se usufruir do cargo para fins pessoais. Faça-se uma associação desse jeito também. Se não é tão direito, não está querendo resolver o problema do interesse público, faça também. Olha, caminhos não faltam. Falta querer, falta coragem. Coragem aqui não é no sentido de ser uma pessoa que não tenha medo de nada. É coragem no sentido de disposição. Certo? Porque tendo disposição para fazer, é suficiente. Não precisa ser corajoso, eu enfrento tudo e todo. Não. Isso se faz naturalmente, civilizadamente, de acordo com a lei, pelos caminhos adequados, sem nenhum atropelo, sem estar com um revólver na mão, uma arma,
uma, sei lá, ponto .45, sei lá como é o nome das armas hoje, sem estar com uma metralhadora, não precisa de nada, nem precisa nem de uma baladeira. Ninguém sabe nem o que é uma baladeira, mas... Pois é, nem precisa de nadinha. Precisa, sabe de quê? Cabeça que tenha algum resquício de massa cefálica. Só isso. Pois é, tudo se pode. Agora é preciso que tudo se queira. E quando não se quer fazer, não vamos botar a culpa nos outros. Os outros não existem. Os outros somos nós. Ponham isso na cabeça. Uma pessoa que é formada em direito não pode ter atitudes, pensamentos, ideias medíocres, imbecis que outros que não seja da área têm. Porque você não pode ignorar que existe uma forma aqui que eu posso fazer. Os outros são os outros não sabem disso, tudo bem. Deixa eles dizer as aresias, que dizem, como se diz no interior. Deixa eles falarem aresias. Aresia é uma expressão do interior. Falar besteira. Você da área de direito, formou-se em direito, você não pode ser um qualquer de desconhecer. Qualquer, não é porque também a pessoa que é direito é mais importante que outro. Não é isso. É do conhecimento, é de saber. E você não pode raciocinar as coisas, pensar as coisas e ser tangido, guiado como gado. Não pode, porque você tem que saber. Se você não sabe, então, pelo amor de Deus, vai estudar pelo menos a sua área para poder você saber disso. São essas coisas que precisa se colocar na nossa frente para poder enfrentar. E não ficar gratuitamente aí falando e querendo se promover às custas dos outros e de um discurso vazio, imbecil e de ignorante. A realidade é esta. A realidade, infelizmente, é esta. Ninguém quer fazer nada em benefício de interesse público, só se quer fazer em benefício de interesse pessoal. A realidade toda é esta. Quando se passa num concurso, quando quer se fazer um concurso, não diz assim, eu vou ser juiz, eu vou ser promotor, eu vou ser médico do Estado, porque eu quero para fazer uma prestação de serviço à comunidade que dá inveja. Não, eu vou porque ganho tanto de salário, um deputado é tanto, um vereador é tanto, um deputado estadual é tanto, o juiz é tanto, o promotor. Não, não faça de juiz, não, que você precisa morar na comarca. O promotor nem precisa, você ganha a mesma coisa. Olha o que vai se fazer o concurso, qual é a ideia, o que é que se conversa, o que é que se discute. Ah, vá para a comarca, veja, essa comarca aí tem muito trabalho, vá para a comarca tal, é melhor lá. Olha o que se conversa, o que se discute. Ah, não vou estar preocupado com isso, não, deixa para lá, eles têm que fazer. Se discute, é isso. Por isso que eu fui de todos os cargos para falar e dizer assim. Muita gente, você fica falando, não. Eu fui primeiro para eu ver. É para eu saber e dizer que não é coisa que eu estou criando nem imaginando, não. É o que eu vi, o que eu presenciei, é o que eu passei, é o que eu me conheci, vi funcionando como é a máquina que funciona. É assim, certo? E a minha atuação, bom, a minha atuação era como juiz, como promotor, como advogado, ainda sou, e atuo como advogado, logicamente, tentando. O advogado é uma pessoa, botem isso na cabeça também, que advogado é uma pessoa que, apesar de estar defendendo o direito de um dos lados, de qualquer um dos lados que ele está tentando aperfeiçoar uma decisão judicial, a aplicação do direito, a hermenêutica, para até ele não ter razão no que ele está sustentando. Ele não tendo razão, possivelmente o juiz também vai considerar isso. Mas ele trabalhou pelo aperfeiçoamento de mostrar que tem uma outra visão, que tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva da teoria da decisão hoje de, de Dworkin, de Lennon Streck, que é da
coerência e integridade do direito. O advogado é o grande colaborador, por mais absurdo que seja a tese dele. Porque a tese dele é absurda, não vai ser aceita, não é obrigado a ser aceita, não. O juiz siga a tese que melhor se coadune com a ordem jurídica vigente. Tudo bem. Ele pode até não ter tese, tudo bem. Ele pode até ter uma tese que impacte, que dê uma melhor leitura, faça-se uma melhor leitura do dispositivo. Olha, se tem um trabalho, uma hermenêutica mais aperfeiçoada, então são essas coisas todas que o advogado é um grande colaborador disso também. Ele faz o papel dele. Eu faço o meu papel, fiz meu papel como juiz, como promotor, estou fazendo como professor, como advogado. Como professor, estou aqui, estou dizendo, estou dando os caminhos, indicando. Certo? É assim. Cada um com cada um. Nem eu posso fazer tudo, nem ninguém pode fazer tudo. Cada um cuide de uma coisa e cada um faça a sua parte. Aí é aquela história. Cada um faça a sua parte e, no final, dá uma soma de valores. E não precisa também cada um pensar igual. É pensando exatamente diferente que se constitui uma chamada sociedade plurima e uma certa unidade de desígnios, de objetivos. É assim. Simples. Agora, não precisa eu sair nem quebrando, nem arrebentando, nem nada. Basta que eu, nem me armando. Não. Basta que eu saia, de acordo com a ordem jurídica, fazendo algo que essa ordem jurídica me autorize. E como ela autoriza. Esse aqui é o detalhe. E é preciso que eu saiba disso. É por isso que eu digo, uma pessoa formada em direito, pelo amor de Deus, precisa saber disso. É a pessoa indicada a saber disso. Tá certo? Muito bem. Então, olha, o artigo 7º, 8º, instruir a inicial. Hoje eu digo que essas certidões e informações podem ser obtidas de forma muito mais eficiente, muito mais moderna, né? E o parágrafo 1º vem para o grande instrumento que se presta a ser um instrumento preparatório da ação civil pública. Olha, o Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, olha, ele instaura, ele é o presidente, de quê? Do inquérito civil. Ou requisitar de qualquer organismo público ou particular certidões, informações, exames ou perícias no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Olha, aqui nós temos um parágrafo 1º que tem um instituto muito importante em direito administrativo. Eu não termino de dizer muito, porque é muito importante. E que todo mundo, quem não é do direito, todo mundo, sem exceção, erra nessa linguagem. E quem é do direito, poucos, mas muito poucos acertam nessa linguagem. Que é o seguinte, o Instituto da Requisição. Minha gente, requisitar aí é uma coisa que tem um sentido muito diferente do que o povo, que o comum do povo, do que a linguagem comum é utilizada no dia a dia. E eu vou me deter agora em algumas coisas sobre esse ponto, porque isso é uma das coisas mais sérias e ignorada pela humanidade, pelo amor de Deus. Olha, uma coisa é eu requisitar, outra coisa é eu solicitar, pedir, requerer. Requisitar em direito administrativo, principalmente, não é sinônimo de requerer, postular, solicitar. Não. Pedir, não. Requisição não é isso, não. Requisição é um ato de força que só pode existir em situações expressamente autorizadas por lei, porque é um ato de força. Por isso que requisição, o Ministério Público não pode estar requisitando as coisas assim, à torta e à direita, não. Não pode. Por isso que muitas coisas que estão aí pelo Brasil afora, que diz que o Ministério Público recebeu, ou recebeu de forma
gratuita, sem ter nenhum procedimento instaurado, e depois é que vai instaurar, ou requisitou o que ele não pode. Não. O Ministério Público pode estar requisitando as coisas a toda hora. Não. Ah, mas tem uma lei orgânica. Não. Não autoriza a requisição de tudo, não. Requisição é um ato, primeiro, legal, precisa estar expresso na lei e para qual caso ou casos específicos. Primeiro ponto. Segundo ponto, requisição implica em responsabilidades, tanto de quem faz, como de quem está obrigado a atendê-la. Esse é um segundo aspecto interessante, certo? Quem faz não pode utilizar a expressão requisição na área de direito de forma oficial, utilizar a expressão requisição assim de forma gratuita, não. É preciso dizer que está requisitando, dizer o dispositivo que justifica, e se daquela matéria ele pode. E terceiro, requisição é um ato que é sempre apenas e tão somente autorizado pela ordem jurídica com relação a juiz, em um processo e em situações excepcionalíssimas, quando não é dentro de um processo. Como é isso, professor? Bom, você sabe, vou dar um maior exemplo de equívoco que se utiliza em requisição. Primeiro, essa questão relativa ao negócio de servidores ser cedidos, emprestados, disponibilizados de uma repartição para outra, de um órgão público para outro, de uma entidade para outra. Fulano foi requisitado para a Câmara Municipal, para o município, para a universidade, para isso. Não existe isso. Não existe requisições entre servidores públicos de qualquer órgão da administração pública, federal, estadual, municipal, direta, indireta, o que você imaginar. Não existe o instituto da requisição. Primeira regra. Isso é regra absoluta. Todo mundo utiliza essa expressão. Todo mundo está errado. Estão vendo como são as coisas na vida? É assim. Pois bem, segundo, vou trabalhar aí com uma exceção a essa hipótese, que existe na ordem jurídica, que é a requisição da justiça eleitoral, porque está autorizada pela Constituição, pelo Código Eleitoral e dadas as peculiaridades da Justiça Federal, a Justiça Eleitoral, que é a Justiça Federal, que é poder requisitar servidores e objetos, máquinas, equipamentos, imóveis, isso, aquilo, outro, para ela funcionar. No dia da eleição, aqueles prédios, mesmo prédio público de outros órgãos, dos órgãos, os colégios, faculdades, o que for que é disponibilizado, não é disponibilizado, é requisitado. Por quê? Porque a Justiça Eleitoral manda um ofício para o colégio tal, dizendo que no dia da eleição ele vai ele deverá abrir, etc. Diz lá as condições que ele deve ser disponibilizado de tal hora a tal hora. E aí o diretor diz, não, aqui mesmo eu não vou fazer eleição, não. Não existe isso, não. Aí é uma requisição. É a mesma coisa de servidor. Aí a Justiça Eleitoral requisita um servidor, ou tantos servidores que vai precisar, ou na eleição. Olha, a questão dos mesários, pessoal que trabalha no dia da eleição, é requisitado, certo? É uma requisição. Tanto é, e olha, é uma requisição, às vezes não é de quem trabalha em algum canto, não, a pessoa mesmo é desempregada. Ele está sendo requisitado. Requisitado significa dizer que ele não tem o poder nem a faculdade de dizer, não, eu não quero trabalhar, não, eu não vou, não. Não, não é assim, não.
Para você deixar de ir a trabalhar, é preciso que você mostre uma justificativa plausível. Porque se você não mostrar, aí tem multa e tem um processo de responsabilidade até penal. Você diz assim, professor, parece que essa requisição não é tão levada a sério assim como você diz. Não. Bom, tudo bem. Aí é cada um que atua na área e deve saber o tamanho que é o significado de requisição, que dê a importância que dê, que ele acha que deve ter. Eu sei, ora, quantas besteiras de decisões são proferidas de forma equivocada, errada, por ignorância ou por má fé. A requisição também pode. Ora, mas... Bom, eu só estou dizendo como é o Instituto. O Instituto é isso. Isso é que é requisição. O resto é resto. Não é requisição. Professor, e aquilo que os funcionários fazem? Fulano depois requisição. Aquilo é sessão, uma repartição. Chega um funcionário e diz, doutor, eu queria tanto trabalhar na justiça tal, no órgão tal. Ah, é? Você é de qual? Mas eu sou funcionário de tal órgão, de tal empresa. Bom, eu vou fazer um ofício para lá, pedindo que você seja cedido, dizendo que eu tenho um tipo de trabalho que você pode realizar, para mim vai ser muito útil. Se o órgão, a repartição, a entidade que você está lotado, se dispuser a ceder você para mim, ótimo, você vem e eu aceito. Perfeito. Isso chama-se sessão. E isso tudo que existe se dá por essa forma. Até na justiça eleitoral também existe essa forma. Porque existe essa forma, existe a forma da requisição. A requisição, eu estou precisando de um técnico de informática. No dia da eleição, o tribunal só tem 20 técnicos de informática aqui. Nós estamos precisando de mais 10 técnicos de informática. Quantos técnicos de informática tem na universidade? Tem 15 técnicos de informática. Vamos admitir que for só. 10 eu vou querer. Ah, mas a universidade vai ficar só com 5. Vai. Eu estou requisitando 10. Acabou-se. E a universidade vai parar? Vai. A universidade pode parar. Agora, a eleição e o eleitoral não pode parar, não. Pois é. Isso é o significado que se dá à requisição. Tá certo? É isto que é requisição. Então, a requisição seria compulsória? A requisição é imposição, compulsoriedade, obrigatória não, dever, e responde por não atender. Isso é requisição. Por isso, doutor Sérgio, que requisição não é uma coisa corriqueira, nem pode ser feita assim à torta e à direita, não. Por isso que muitos expedientes que tem por aí se equivocam. Uns vêm com requisição quando não é, outros é requisição e vêm de outra forma. É preciso que... Isso eu sei que existe demais. Ora, quando eu estava no eleitoral, tirei 3 mandatos no Tribunal Eleitoral, na época de juiz. Eu participo de eleição trabalhando desde quando eu votei pela primeira vez, já foi indo para uma mesa receptora de voto como secretário. E passei vários anos, aí depois como advogado, depois como Ministério Público, aí depois como juiz. Como juiz, aí pronto, foi no Tribunal Eleitoral. Tive 3 mandatos, são 6 anos, né? Em momentos diferentes. E vi muito isso, Sérgio, o problema da ignorância. Então, muitas vezes o tribunal requisitava ou um servidor, ou um prédio, ou isso. A pessoa, não dá, não pode não. A repartição não tem condições, esses servidores. Meu Deus do céu. A gente fazia era rir quando recebia esses ofícios, né? Mas é rir. Coitado, a ignorância. Aí fazia esse outro ofício, dizia, olha, nós estamos fazendo uma requisição. Se o nobre administrador não sabe o significado do que é requisição, por favor, faça uma consulta ao jurídico do órgão, uma procuradoria da entidade a que você pertence, o que for, pelo amor de Deus, para saber o que significa requisição, certo? E não vir mais com uma resposta dessa, tá? Tchau.
Pronto, é assim. Pois é, Sérgio, é compulsório. Se for requisição, é compulsório. Agora, é preciso que quem faça também a requisição tenha a responsabilidade de saber o que está fazendo, o tamanho, porque também não, nem é para ele ser desmoralizado, nem ele também pode cometer abuso. Às vezes se faz muito ofício aí, se chama dizendo requisição, e não tem nada a ver com requisição. Esse aqui é um problema, certo? Por isso que eu estou aqui procurando destacar o máximo possível. Pronto, você quer ver uma coisa aqui interessante? No dia a dia a gente vê muitas vezes, por exemplo, corpo de bombeiro vai apagar um incêndio. Aí chega, toma conta de um edifício, de uma casa, de um terreno, vizinho, e dali monta todo o equipamento, isso, aquilo. E aquilo é uma requisição de direito administrativo. A pessoa diz, não, não para aqui não, tá cheio. Não, que conversa é essa? Ali é uma requisição que é feita de forma incontinente, já efetivando, dada a necessidade e urgência da situação. Mas aquilo é uma requisição. Vocês querem saber de uma coisa que eu vou passar aqui para vocês? Toda a nossa orla marítima aqui do Rio Grande do Norte, e principalmente de Natal e essas praias vizinhas, nós pertencemos a uma área que seria uma espécie de área de segurança internacional. Vocês sabiam que Deus o livre que haja uma guerra, uma terceira guerra mundial, alguma coisa? Porque na Segunda Guerra quase não se tinha ocupação aqui. Natal sofreu muito porque era o local que era urbanizado e tinha população. Ponta Negra era um... Quem atuou como militar em Ponta Negra atuou como estando na Itália, para vocês terem uma ideia. A família recebe pensão porque é como se tivesse do chamado teatro da guerra lá na Itália. Por quê? Porque estava ocupando uma área de fronteira de segurança internacional, tinha submarino, avião, e outras tipos de embarcação, etc., que a qualquer hora poderia atacar aqui. E não era só ali fazendo um trabalho de prevenção, não. Era estando sujeito a qualquer hora ser atacado. Bom, hoje, você veja, um negócio desse hoje, Deus o livre, só Deus o livre mesmo, porque do homem, a natureza do homem, que para mim é o mesmo homem pré-histórico, para mim o homem não evoluiu 1 milímetro. Se você olha um livro de história e vê como eram as guerras, como se matava, hoje se mata apenas de forma mais sofisticada. Alguns, né? Outros ainda matam na televisão. Hoje é mais sofisticado assim, porque filma e degola a pessoa na filmagem e o povo ainda fica passando de um para o outro, mostrando aquilo. Eu quero saber o que tem a diferença desse homem hoje para o homem da pré-história. Qual é a diferença? Eu não vejo nenhuma diferença. Bom, como não há nenhuma diferença entre os homens, então, pelos homens, guerra existe. E existe aí todo dia, só não existe aqui, graças a Deus, por enquanto. Então, nós temos aqui o que hoje? Hoje tudo casa nas beiras da praia. Essas casas são a guerra hoje. Chegaria as Forças Armadas, as Forças Armadas de qualquer... Só era chegar e ocupar. Acabou-se. Minha casa, minha piscina virou ali um quartel, uma barraca, um negócio de instalação. Acabou-se. É só chegar. Isso é requisição. Então, olha, a requisição é um instituto sério, é um instituto de força, Sérgio. É exatamente isso. Compulsório é mais que compulsório, é de força, imposição e de muita responsabilidade para fazer e para atender. Isso eu quero deixar bem claro para mostrar que também precisa de uma certa responsabilidade. Principalmente de quem faz, eu acho. Né? Porque às vezes o povo coitado não atende por ignorância, não sabe o que significa requisição. Agora, quem faz uma requisição não pode ignorar o que é uma requisição. Deveria, no mínimo, ter procurado saber por que ele está fazendo a requisição.
E aí eu chamo essa atenção por causa desse dispositivo. Bom, espero que vocês tenham tido uma ideia agora. Se vocês não tiverem isso em direito administrativo, que eu espero que tenham tido, é porque vocês estão esquecidos, não estava na hora da aula, não prestou atenção. Alguma coisa aí, sei lá, no período de pandemia, a câmera estava desligada, eu desligado também, essas coisas aí, talvez. Também comigo aqui também está acontecendo a mesma coisa, com alguns, e continuo sem saber o que é requisição. Né? E depois vem cá numa prova, não sabe o significado, não responde, isso aqui o professor nunca falou, é assim. Bom, se o juiz, para instaurar sobre inquérito civil ou requisitar de qualquer, aí vem aqui a responsabilidade, de qualquer organismo público ou particular, olha aí como é requisição. Eu falei que pode ser requisição de organismos públicos, órgão, entidade, etc., ou particular. Quando você é requisitado para prestar serviço eleitoral, um exemplo, quando você é requisitado para ser jurado num júri popular, aquilo é requisição. Eu não vou poder faltar, não. Agora, eu tenho, logicamente, impedimentos, suspeições, impossibilidades, por uma série de circunstâncias. Claro, isso é outra coisa, certo? Aí eu posso requisitar. Olha, o Ministério Público, aliás, pode requisitar de organismo público ou particular, olha, de empresa, de pessoas particulares, certidões, informações, exames, fazer uma perícia, um exame numa pessoa, num local, no prazo que assinalar. E aí quem está fazendo a requisição é que vai dizer quanto tempo vai precisar daquilo, necessitar, e saber também quanto tempo pode aquilo ser disponibilizado, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Eu quero isso nos 5 dias. Não. No mínimo tem que ter um prazo aí de 10 dias, é uma requisição, afinal de contas, não é uma coisa qualquer. Estão vendo aí? Mas aí nós temos duas coisas. Uma é a requisição, que é tudo isso que eu falei. A outra, olha aí, é instaurar, o Ministério Público, instaurar o inquérito civil público. Isso veio na lei da ação civil pública em 85 e passou para a Constituição em 88, lá no artigo 129, inciso 3, como a gente viu. Estão vendo aí como as coisas são? Agora, vendo como tudo tem uma... Aí é um inquérito civil público. O que é um inquérito civil? É um inquérito do mesmo jeito que é um inquérito penal. Diferença, tem natureza civil, porque não é feito por uma polícia. Detalhe, quando a gente fala polícia, a gente só pensa em polícia no sentido de polícia militar, de polícia fardada. Não, nós temos a polícia militar nos estados, temos a polícia do exército, temos o exército, as forças armadas, e temos a polícia judiciária, certo? Nós temos a polícia sanitária, tem várias atividades dentro dos estados, dos órgãos públicos e na administração pública, de polícia. É outro instituto que é muito importante e relevante em direito administrativo, que precisa ser explicado, esclarecido. A atividade de polícia, polícia judicial, polícia civil, polícia sanitária, atos de polícia. Olha, isso é muito importante também. Bom, então, esta lei e a Constituição constitucionalizou esse aspecto, deu ao Ministério Público o poder de instaurar um inquérito civil público. Primeiramente, aí em 85, esse inquérito civil público veio para a instauração de uma ação civil pública. Aí, instauração civil pública. Primeiro, o Ministério Público vai fazer um levantamento através de um inquérito civil público para poder ajuizar a ação civil pública. E aí, do jeito que é o inquérito policial penal ou um inquérito administrativo dentro de um órgão público para apurar determinados fatos, todos esses procedimentos que têm o nome de inquérito ou de investigação, ou disso, aquilo, outro, as naturezas são distintas, porque um aí é civil público, porque no Ministério Público é uma atividade civil, o outro é penal, porque é da polícia judicial penal.
certo? Da Polícia Judicial Penal. Mas isso quando é feito pelas polícias militares. Nas polícias militares, nós temos duas situações. Uma, quando é feito inquérito para apurar fatos dentro do próprio órgão da Polícia Militar. Um exemplo. E outros policiais militares que atuam, principalmente nos interiores do Estado, como agente público na condição de polícia judicial e não de polícia militar. Nós temos ainda esses aleijões no sistema, né? Pela impossibilidade de ter delegado em todo canto, de ter uma polícia judicial estruturada em toda a comarca, em todos os municípios e assim por diante. Temos essas aberrações. São aberrações administrativas, sim, mas para funcionar se faz isso. Aí a gente tem muita dificuldade, às vezes, também de dizer o que é uma atividade de natureza política, de polícia judiciária, ou de polícia administrativa, ou de polícia disso, ou de polícia daquilo. É muito complicado na cabeça de quem não é da área também. Bom, quem é da área e não conhece. Tem muitos, né, para poder saber isso, distinguir isso. Isso é muito importante e interessante. Pois bem. Então, esses procedimentos todos, primeiro, não passam de procedimentos. Não são processos, são procedimentos. Apenas visando o quê? Visando. Todos eles têm a mesma natureza. Visando apurar um fato e indicar, poder apontar, se possível, indícios de autoria desse fato, para ensejar ou um processo administrativo, nos âmbitos administrativos, ou um processo judicial, seja um processo judicial penal, seja um processo judicial civil, uma ação penal, uma ação civil pública, uma ação de improbidade administrativa e assim por diante. É tão sério isso que a questão de alargar essa possibilidade para a ação penal, para a ação de improbidade administrativa, só veio uns 10 a 15 anos depois dos 15 anos ou mais, depois da Constituição, com muita discussão que houve, o Ministério Público tinha poder de instaurar um inquérito civil público para servir de base e ajuizar uma ação de improbidade administrativa. O Supremo veio e reconheceu essa possibilidade. Reconheceu essa possibilidade, o Ministério Público passou a ser, aí hoje nós temos aí a situação complicada. O Ministério Público passou a ser praticamente uma polícia judiciária. E há o quê? Um jogo pesado de disputa, de interesses, porque há abuso de um lado, há abuso de outro. Quando eu digo abuso, da aplicação da própria lei, de limites de aplicação da lei e assim por diante. Aí a própria polícia fica reclamando que o Ministério Público faz, o Ministério Público reclamando que a polícia não faz, é que ele termina fazendo. Eu só sei que em qualquer um, hoje é possível, mas em qualquer um tem um determinado limite, um grande limite. É só apurar o fato e indicar possíveis autorias, para verificar se dá ensejo a ajuizar uma ação. Civil pública aqui, na ação civil pública. Uma ação de improbidade administrativa, uma ação penal, certo? Ou um processo administrativo disciplinar, ou um processo administrativo de responsabilidade das empresas na lei de anticorrupção das empresas, certo? Ou uma ação judicial na lei de sancionatória na lei de responsabilidade das empresas, na lei de anticorrupção das empresas, e assim por diante. Só tem esse objetivo, essa finalidade. Tem esses limites, certo? É possível, hoje, tudo isso. Tudo sendo feito dentro da legalidade, da ordem jurídica vigente, da ordem jurídica, precisa nem ser só da lei, da ordem jurídica, e atendendo os ditames, requisitos, pressupostos específicos de cada coisa, tudo pode. E nada pode quando for abusivo. E está certo em judiciário corrigir as abusividades, porque se deixar, perde-se o freio e aí vira-se um pandemônio. Vira-se a casa de Mãe Joana. Acabou-se. É isso. Correto, o judiciário tem que coibir. O maior controle do Ministério Público não é Conselho Nacional do Ministério Público, porque aquilo não serve de nada no Ministério Público.
Conselho Nacional de Justiça é muito rigoroso com relação a juiz. Conselho Nacional do Ministério Público nunca serviu para nada do Ministério Público. Agora, não tem um corregedor mais eficiente do que o juiz na atividade do Ministério Público, porque tudo do Ministério Público tem que passar na mão do juiz. E ele tem que olhar se houve abusividade e excesso. Hoje não, é que as coisas estão aí, pelo que a gente está vendo aí das notícias gerais do Brasil, não há mais a atuação autônoma de cada um. É uma combinação. Isso é abuso, porque não é assim. Quem tem o maior controle do Ministério Público é o magistrado. Quantas vezes eu, como juiz, não cheguei, Ministério Público, olha, eu estou seguinte, faça o papel do senhor aí, como Ministério Público, que eu vou sempre elogiar e posso até seguir. Vou fazer o papel de juiz. Quando eu quis ser Ministério Público, eu fiz um concurso para o Ministério Público, passei, tá? Depois eu quis ser juiz. Aí vim fazer outro papel. Porque se os dois for o mesmo papel, eu não teria mudado eu não teria feito concurso, um esforço danado que eu fiz para ser juiz. Não. Se eu quisesse continuar pensando igual o senhor, eu tinha ficado no Ministério Público, não tinha mudado nada. Eu vim para o magistrado para exercer outro papel, outro cargo, outra função, e tem outro objetivo. Não se preocupe. Pode fazer o que o senhor quiser. Requeira o que o senhor quiser. Agora, eu vou conceder o que está dentro da ordem jurídica. Também não é o que eu quero, não. Nem é o que eu quero, nem é o que o senhor quer. E pode até os dois querer da gente coincidir com um querer que não é nem meu nem seu. É da lei, da ordem jurídica. Quando coincidir, ótimo. Quando não coincidir, eu vou seguir o caminho da lei, da ordem jurídica. Não foi uma vez nem duas, não, eu tive que dizer isso, viu, minha gente? Por isso que quando se excede nisso, precisa-se fazer o quê? Precisa-se exatamente fazer com cuidado para não se cometer excessos, abusos, porque precisa que o excesso seja coibido, tanto quanto o ato ou fato criminoso que está se apurando. É criminoso, tanto faz ser um como o outro. Criminoso está dos dois lados, contrário à lei. O que é o criminoso? É o que age contra a lei. Contrário à lei, meu amigo, pode ser qualquer lado. Mas tem que ver isso. É importante saber disso. O Ministério Público, então, olha, nesse parágrafo primeiro, nós temos um instituto, dois institutos muito importantes, que é o Instituto do Inquérito Civil Público e o Instituto da Requisição. Eu tenho muito cuidado com esse Instituto da Requisição, porque, coitado, como essa palavra é atropelada na prática e incompreendida pelos próprios operadores do direito. Quando a gente chegar aqui no artigo, acho que é 10, no artigo 10 é exatamente, nós vamos ver aqui exatamente a situação das limitações com relação a essa requisição, principalmente. Né? Essa requisição é muito importante, porque ela vai ter problema o não atendimento implicar em crime, mas também tem a limitação para se constituir um crime. Tem esse e outro detalhe. Nós vamos ver aqui no artigo 10 para completar o entendimento disso aí, tá bom? Parágrafo 2º. Somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão, informação, hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daquele documento, cabendo ao juiz requisitá-lo. Olha, quando se tratar de sigilo, aí só o juiz pode requisitá-lo. Aqui nesse aspecto da ação civil pública, que é possível o Ministério Público requisitar, mas se for material que diga respeito a material sigiloso, aí já não pode mais. Já tem que ser feito com relação ao Ministério Público. Então, a parte, qualquer um dos legitimados da ação civil pública, ou qualquer interessado que vá querer obter informações para subsidiar, ministrar ao Ministério Público de dados e elementos para ajuizar uma ação civil pública, uma ação de improbidade, o que for, é preciso ele ter cuidado, porque ele não pode estar pedindo nem solicitando certidões de informações do que é sigiloso. Bom, nessa época que ainda tinha muita coisa, isso é 85, apesar de já estar ali nos estertores do período de exceção, não é? Chamado período de exceção ali, mas ainda tinha muita coisa que era... E ainda tinha todo o ranço de não
se querer informar isso, aquilo outro, sob a perspectiva de ser sigiloso. Aqui, hoje a questão de sigilo já diminui bastante, mas hoje também tem uma lei específica que cuida de requisições e pedido de informações de material sigiloso. Certo? Pronto, aí até o artigo 8º. No artigo 9º, diz o seguinte: se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas fazendo fundamentadamente. Bom, minha gente, esse artigo 9º, ele corresponde àquilo que vocês já estudaram no processo penal, a mesma coisa no que tange ao inquérito penal e à posição do Ministério Público quando, mesmo estando com o inquérito penal em mãos, verifica que não é o caso de instaurar ação penal, seja porque o fato não constitua crime, seja porque, sei lá, esteja prescrito, seja porque a apuração dos fatos não foi suficiente, mesmo com todas as diligências realizadas, e é a mesma coisa aqui. Se o órgão do Ministério Público esgotar todas as diligências, pronto, é o caso de lá, no inquérito penal também. Se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, aqui a ação civil pode ser uma ação de improbidade, pode ser uma ação penal, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil ou das peças informativas fazendo fundamentadamente. Eu vou ler rapidamente esses parágrafos só para relembrá-los, mas esses parágrafos dizem respeito à mesma coisa que diz o Código de Processo Penal com relação ao arquivamento do inquérito penal. Os autos do inquérito das peças de informação arquivadas serão remetidos sob pena de 5 réis em falta grave no prazo de 3 dias ao Conselho Superior do Ministério Público, até que em sessão do Conselho seja homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos que serão, aliás, juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação. Aqui é o seguinte, uma informação aqui interessante, porque esse artigo, desse parágrafo 2º, diz que o Ministério Público, na fase de encaminhar para esse conselho, ele lá, chegando no conselho, logicamente, é dada a oportunidade. Alguma das associações, a associação legitimada lá no artigo 5º, inciso 5º da Lei da Ação Civil Pública, combinado com o artigo 82, inciso 4 do Código do Consumidor, se quiser apresentar algum reforço de argumento para que não seja homologado o pedido de arquivamento do inquérito, certo? Elas poderão apresentar razões escritas ou documentos que serão juntados aos autos do inquérito ou anexados às peças de informação, para ver se há uma mudança de posição, justificando que aquele ato do Ministério Público, aquele pedido de arquivamento, não é o melhor caminho, né? Bom, não é o caso de arquivar, etc. E no parágrafo 3º, a promoção de arquivamento será submetida a exame de deliberação do Conselho Superior, conforme dispuser o seu regimento. Então, o regimento de cada Ministério Público é que disciplinará o procedimento dessa deliberação, deixando o Conselho de homologar uma promoção de arquivamento, designará, vamos dizer que ele rejeita, não homologa e rejeita o arquivamento. Designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. A mesma coisa que a gente vê lá em processo penal, tá certo? Fiz aqui apenas uma leitura para relembrar situações que vocês já viram lá no Código de Processo Penal, ok? Bom, minha gente, aqui, o artigo 10 agora, eu já havia falado, ele tem uma conexão aqui, o artigo 10, principalmente com o parágrafo 1º do artigo 8º, no que diz respeito às requisições. Olha aqui o que diz esse artigo 10. Constitui crime, punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais uma multa de 10 a 1.000 obrigações registradas. O RTN, hoje está uma quantia insignificável, mas a recusa, o retardamento
ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo Ministério Público. Olha aquilo que eu falei a respeito da questão da requisição. A requisição é um ato de força, um ato de compulsório, aí, doutor Sérgio, e que implica responsabilidade penal o seu não atendimento. Primeira regra. Segunda regra, cuidado. A responsabilidade penal não é de toda espécie de requisição que o Ministério Público possa vir a fazer. Olha aí os limites da lei, a aplicação da lei dentro dos seus limites. E como tem jurisprudência do STJ coibindo esse abuso. O Ministério Público requisita toda e qualquer informação. E aí, o órgão ou atrasa, ou não informa, sei lá, relaxa na prestação da informação. Aí o Ministério Público vai, às vezes, não, nem sequer abre um inquérito civil público, nem sequer ajuiza a ação, porque ele poderia fazer o seguinte: olha, você, a sua não, o seu não atendimento implica em responsabilidade, assim, assim, e eu vou ajuizar a ação, o juiz vai requisitar e você vai ter duas requisições e a responsabilidade pode duplicar. Ir lá e ajuizar a ação e depois pedir ao juiz que requisite para ver se ele agora vai atender. Bom, e, logicamente, se for a hipótese de crime, instaurar agora a ação penal cabível, munindo-se desses elementos. E é essa que está no artigo 10. Mas não, muitas das vezes ele nem dá seguimento ao inquérito civil público, nem a ajuização civil pública, nem a ajuização de probidade nadinha. Mas vai e ajuiza uma ação penal contra o agente público que deixou de prestar informação. Não, minha gente, isso é abuso. Isso é abuso. É apenas uma vingança porque não foi atendido no que ele queria. Agora, quem está agindo de forma criminosa é ele. Estão vendo que as coisas precisam ser colocadas nos seus devidos lugares e com o devido respeito à ordem jurídica. E depois o seguinte: esse dispositivo só autoriza a instaurar ação criminal se a requisição tivesse dada a respeito de dados técnicos não é qualquer informação de documento, disso, daquilo. Às vezes eu peço, às vezes o Ministério Público pede informação, requisição de um documento que você chega, eu já vi dezenas, centenas de casos dessas. Você chega no site da repartição e tira aquilo, todo mundo tira de tonelada, de carrada, faz o que quer. Eu já vi até juiz gritando: você não atendeu a requisição. Doutor, se o senhor quiser, tira aí. No site da repartição, não precisa de requisição, não. Olha aí. Olha aí, isso é abuso. Para que requisitar? É só para criar um estado de situação para ele ajuizar uma ação penal contra a pessoa. Isso tem nada a ver com requisição, não. Se requisita as coisas que são indispensáveis, importantes, relevantes, porque se não for, e que eu não vou obter, a não ser daquela forma, porque se não for isso, e se eu vou puder obter de outra forma, eu vou obter de outra forma. Não vai se constituir crime. Só se constitui crime se a omissão for de dados técnicos e que esses dados técnicos sejam indispensáveis à propositura da ação civil. Primeiro, se for dados que digam respeito a situações que não sejam técnicas e que eu possa obter de outra forma, de outra maneira, já não se constitui crime. Segundo, que seja indispensável ao ajuizamento da ação civil pública. Sem ele, a ação civil pública não teria o primeiro pressuposto. Não. Se for assim, aí pode haver crime. Se não for, não, isso é um dado, uma informação.
apesar de ser técnico, mas que a ação pode ser ajuizada e que depois, no curso da ação, pode se realizar uma perícia, pode fazer isso. Então, não é uma coisa, um dado técnico indispensável à propositura da ação, não é ao julgamento da ação, é a propositura da ação. No julgamento, no curso da instrução do processo da ação civil pública, isso daí pode ser realizado. Se puder ser por esse caminho, por essa forma, então é possível se fazer também, é possível se fazer por esse outro caminho. Então, olha, esse artigo 10 é muito importante porque ele coloca de forma muito clara para quem entende direito, para quem entende hermenêutica, para quem sabe ler uma norma jurídica. É preciso que haja tudo isso, certo? Essa história de fazer a leitura do jeito que se faz aí, e do jeito que você faz aí, aqui como faz, inclusive para instaurar essas ações, nós temos aí quantas ações dessas ajuizadas, e que tem uma riqueza muito grande de jurisprudência do STJ, significa dizer que está havendo condenação em primeiro grau, em segundo grau, de forma abusiva, excessiva, sem que seja por esse caminho correto, ditado pela ordem jurídica. Se tem uma jurisprudência farta no STJ nesse sentido, é porque tem muitos casos julgados. E olha os que chegam lá, os que são julgados lá. Agora, imagina os que não sei, que não são, que não chegam também lá. Vocês imaginam quanto abuso e quantas pessoas não já devem ter sido condenadas por uma situação que não se constitui crime. Tem dezenas, centenas, milhares por esse Brasil afora. Para vocês terem uma ideia. Pois é. E o abuso, agora, é de quem agiu aparentemente correto, com lisura, com autoridade, com o poder que a ordem jurídica dá. Não. Ele agiu abusivamente, excessivamente e contra a ordem jurídica. É criminoso tanto quanto. Para quê? Para que fazer isso? Ninguém está fazendo isso em benefício de sociedade, de interesse público, de nada. Só pela autopromoção midiática e de interesse pessoal. A realidade nua e crua, desgraçadamente, é essa. Infelizmente, muitas situações acontecem dessa forma. Muitas, dezenas, centenas, milhares pelo Brasil afora. Preciso dizer isso para vocês saberem que existe tudo isso, minha gente. Certo? Agora, a ordem jurídica, como a ordem jurídica é boa, dá poderes, possibilidades. E o Ministério Público, olha que coisa boa para o Ministério Público, mas nem tudo que é bom, às vezes, se utiliza da forma correta, como o autor da fórmula da bomba atômica, quando ele fez, ele disse que jamais imaginava que ia servir para uma bomba atômica matar a humanidade, destruir a humanidade, acabar com a humanidade em frações de segundos, de minutos, em todo o globo terrestre. Não imaginava isso, morreu de desgosto com isso. Imagina, quantos da área das ciências naturais acontece isso? A ciência jurídica é do mesmo jeito. O direito é excelente. Agora, o direito pode ser utilizado e se presta a ser utilizado também como instrumento de abuso de poder. É muito fácil, porque ele é um instrumento de equilíbrio. O instrumento de equilíbrio, quando não há o equilíbrio, ele cai para um lado ou para o outro. Ou cai para a falha, ou cai pelo abuso. Agora, tem um caminho. Agora, só tem aquele caminhozinho, só tem aquela estrada. Deixou de fazer, é absurdo. Fez com abuso, é absurdo do mesmo jeito. Não tem essa. Para mim, não tem contemporização. Os corruptos não são... Meus amigos, se quiser, apura tudo sem qualquer resquício de abuso. Agora, vamos apurar os fatos e verificar se eles ocorreram. Agora, pelo que eu acho, não.
todo político é corrupto. Não, não é possível. Não é possível. E se trabalhou no Brasil nos últimos anos. Aliás, sempre se dizia, agora foi para o judiciário essa ideia. E aí se constituiu no maior esparramento de absurdo e aberração possível imaginável. Aí agora está sendo corrigido. Porque esse Brasil não presta. Esse Brasil não presta porque não tem ninguém de lado nenhum que preste. Pronto. Por que esse Brasil não presta? Por isso. Sabe por quê? Porque os que fizeram e que são corruptos, que se diz, são brasileiros. E os outros que fizeram de forma abusiva são brasileiros. Do mesmo jeito. Não vem nem um ET, tem ninguém. ET, nem santo, nem nada aí. Por que foi fazer? E o judiciário funciona. Não tem negócio de. Eu sou contra tudo que é operação. Não existe negócio de operação. O que existe é um judiciário que funciona em todo o canto de forma perfeita. Professor, isso não é possível, não. Se isso não for possível, vamos trabalhar para ser possível. No dia que chegar, é assim. Vamos trabalhar. Aí é aquela história, velha história. Faça cada um a sua parte. Para apurar absurdo, eu tenho que fazer absurdo. Não. Aí é aquela história. O homem saiu do tempo da pedra lascada. Para apurar absurdo, eu tenho que cometer absurdo. É a mesma filosofia da olho por olho, dente por dente, orelha por orelha, nariz por nariz. É a mesma filosofia. E se a gente pegar qualquer livro de direito, de história, isso é como se fosse uma coisa da história. Isso vem desde o homem da caverna. Aí eu pergunto, qual estágio que nós estamos ao defender isto? No mesmo estágio do homem da caverna. Só isso. Simplesmente só isto. Por isso que eu digo, o homem não saiu da caverna. Ele apenas vestiu uma roupa, não utiliza mais aquelas folhas de bananeira, isso, daquilo, outro, aqueles galhos de ramo da floresta. Só ficou muito bem arrumadinho, engomadinho, Professor, feitinho. acho Mas que, a cabeça é a mesma porcaria da pré-história. Diga, Sérgio. acho que eu vi essa frase na Folha de São Paulo esse final de semana, que o homem não saiu ainda da caverna. Você vê como são as coisas. Eu nem li a Folha de São Paulo esse final de semana. Se eu tivesse lido, eu até tinha dado uma fonte aí. Acho que foi um artigo daquele colunista Pondé. Sei. Ele é bem. Usa uma linguagem, às vezes, bem pesada também. É filósofo, crítico e tal. Eu sei quem é. Pois é, eu nem li. Eu nem li a Folha de São Paulo esse final de semana, que era para eu dar aqui a fonte para vocês pensar que isso é uma coisa minha também. Eu acho, sabe, que o homem. Não vejo muita evolução do homem mentalmente, não. Eu vejo a evolução do homem na beleza, na forma, na maneira de se apresentar, para poder ser tolerável à sua presença. Aí o enfeite, o engomadinho, você chega, é o, é o bicho-papão, como diz o povo do interior também, certo? Mas a mente não passa do homem da caverna. Não vejo muita diferença, não. Sinceramente. Eu esperava, quando eu comecei a estudar, eu digo, nossa, é interessante. Eu estudava a história, a evolução da humanidade, estudando muita coisa, sociologia, ciência política, isso, a evolução disso. Aí fui vendo e digo, que coisa interessante. Aí eu imaginava que eu não via mais, eu digo, aqui o homem só está se aperfeiçoando, quando estuda história, aí vê aquelas barbaridades da história, lá, quando a gente está lá, ainda lá no, sei lá, depois da alfabetização ali, aí lê aqueles livros de história, Borba Gato, não sei quem lá, os invasores colonizadores que matavam índios, que matavam
negros no período da escravidão, que faziam sofrer pessoas e tudo. Aí você pensa que é uma coisa que passou e que hoje o homem está se aperfeiçoando. Aí quando você cuida, chega num determinado momento histórico, tudo volta. Parece até que eu digo, vale, minha Nossa Senhora, não. Eu pensava que ia haver uma evolução. Pensava que ia se voltar a ser tudo como está nos livros de história, não. Aí você vê grupos guerrilheiros, grupos não sei de que lá, no mundo inteiro, matando as pessoas altamente sofisticadas. Pega a faca, mostra uma câmera, mata, esfola, faz tudo ali, e a humanidade ainda sai distribuindo isso nas redes sociais para... Olha, tá vendo aí o que fez fulano, ciclano, beltrano, o grupo tal, o grupo qual. E você fazendo essa distribuição, para mim, é um deles, sem tirar e nem pôr 1 milímetro. Pode ser quem for. Primeiro, eu não quero receber isso. Segundo, se eu receber, eu apago antes de ver. De mim, não vai. Ninguém vai saber na vida. Certo? É assim. Pois é, Sérgio. Infelizmente, a cada dia que a gente passa, vai marchando. Quanto mais a gente estuda, pior é isso. Quanto mais a gente lê, mais estuda, vai pensando que vai aprender. Não. Aí que vai vendo que as coisas não evoluíram muito na cabeça do homem, não. Obrigado aí pela fonte de informação aí, que eu nem tinha visto. Mais um dado aí que vem, né? Para mostrar isso que eu estou dizendo. Bom, minha gente, então, olha, esse artigo 10 é um artigo que precisa ser lido, entendido, sobre essa perspectiva que eu estou falando, do equilíbrio, as coisas quando são feitas de forma a dar equilíbrio e sentido. Olha, a primeira coisa são os elementos objetivos. Olha, elementos objetivos do tipo penal, aqui é um tipo penal, nós temos o quê? Retardamento ou omissão, tá certo? Isso daqui corresponde ao que está no artigo 8º, aliás, no artigo 8º, parágrafo 1º, quando diz requisitado em qualquer organismo, por particular, certidão, informações... não, aqui... se esgotar todas as diligências e convencer da inexistência de fundamento para propositura, não tem aqui uma... quer requisitar qualquer organismo público, informações amparadas no prazo que é assinalado, qual poderá ser inferior a 10 dias úteis. Ah, não, aqui. Constitui crime punido com pena de reclusão, a multa de 10 a 1.000 obrigações, a recusa, o retardamento, quer dizer, porque de quem se requisita, né, não deve ser... o interessado poderá requerer as autoridades competentes certidão, informação que serem fornecidas no prazo, poderá instaurar sua presidência quando o juiz também impuser sigilo, poderá ser negado certidão, informação. Olha, ser negada a certidão, informação, tudo, quer dizer, é possível. Agora, é preciso que eu tempere as coisas. O elemento objetivo é punir com reclusão de 1 a 3 anos. Nota. A recusa, o retardamento ou a omissão, ótimo. Recusa, retardamento, omissão, os verbos aí, né? Agora, de dados técnicos, principal. Dados técnicos não é uma expressão qualquer. Não é. Aqui não está dizendo a recusa, retardamento ou omissão dos dados requisitados, dos dados solicitados, dos elementos solicitados. Dá certo? Não. Olha, dos dados técnicos. Ah, então é só quando for dados técnicos. Agora, ainda tem um outro segundo elemento objetivo aqui, que seja indispensável para a propositura da ação civil pública. Se for possível ajuizar a ação civil pública sem esses dados técnicos, também não se constitui crime ainda. Estão vendo como são interessantes as coisas? Quando requisitado pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público pode requisitar hoje, porém tem que ser dentro desses limites, sabendo a questão da responsabilidade de uma requisição, tá certo?
e constitui responsabilidade, porque é um instituto de requisição, uma responsabilidade até penal. Tudo isso é preciso ser informado, ser dito. Do mesmo jeito que eu digo, olha, hoje a lei é muito boa porque ela autoriza o Ministério Público a fazer uma requisição de elementos, de dados, disso, daquilo, aquilo. Ótimo. Outra coisa, se o Ministério Público requisita e não, se é requisição, implica responsabilidade, até penal. E se não é atendido, essa requisição, essa falta, podem ser já uma responsabilidade penal. Ótimo, beleza. Acontece que pode ser o quê? Pode ser que tenha excedido na medida. Excedido em quê? Em ter feito uma requisição, em que a requisição para se constituir em crime que foi feita não se enquadra como fato criminoso, porque não foi de dados técnicos, não foi justificado, e também precisa ser dito isso, e que seja indispensável a ajuizamento da ação civil pública. Está vendo? Porque se não for assim, não constitui crime. E se vier a ser instaurada uma ação criminal na forma desse artigo 10, que não foi por isso daqui, também é abuso, tanto quanto não informar os dados técnicos. Estão vendo como são as coisas? Assim, simples. Bom, minha gente, aqui para a gente encerrar hoje, só esse artigo 11, que é muito interessante. Na ação, que agora nós vamos trabalhar bastante com a questão dos efeitos da sentença, certo? Na ação civil pública. E olha esse artigo 11, que eu acho ele fantástico. Na ação, que é fantástico, bem dito, levando em consideração o sistema jurídico hoje. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. Esse artigo 11 eu acho fantástico, porque o que é esse artigo 11? Esse artigo 11 é uma espécie de embrião do artigo 84 do Código do Consumidor. Então, hoje, minha gente, esse artigo 11, coitado, como ele está pobre, primeiro em relação ao Código do Consumidor, no que tange ao artigo 84. Segundo, no que diz respeito ao Código de Processo Civil, no que tange as obrigações de fazer e não fazer a chamada tutela específica, com base no princípio da especificidade ou da tutela específica. Olha esse artigo 11. Então, ele é um embrião e apenas trabalha praticamente só a questão da tutela específica, da obrigação de fazer e não fazer. E diz algumas determinações que o juiz deve fazer, que é determinar o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação de atividade nociva, sob pena de execução específica. Execução específica que deu o quê? A cominação de multa diária. Repara, lá mandou tomar todas as providências necessárias, inclusive busca e apreensão de pessoas e coisas, remoção de bens, destruição disso, daquilo, outro, restauração, olha, uma série de coisas. Se esta for suficiente ou compatível. Aqui era suficiente a multa, independentemente do requerimento do autor. Quer dizer, lá tem um parágrafo com relação à multa, e explica também como deve ser aplicada, e aqui a única que tem. Só que lá tem outra, o parágrafo 4 trabalha com a multa, e o parágrafo 5 trabalha com outras providências que vão além da multa, né? Todas as providências necessárias ao cumprimento da obrigação. Estão vendo como é interessante? Aí, o que deve-se fazer? Deve-se trazer o artigo 84, coloca-se dentro desse artigo 11 para completar, complementar, harmonizar o que falta dentro do artigo 11 com o que contém o artigo 84 do Código do Consumidor. Estão vendo aí como é interessante esse aspecto? Pois é, minha gente, muito interessante, muito importante e muito relevante isso. Certo? Então, esse artigo 11, ele tem que ser trabalhado em conjugação com o artigo 84 do Código do Consumidor, que é mais completo, e os dois artigos 11 e 84 do Código do Consumidor devem ser trabalhados em conjugação
com os artigos 500 e... Vou citar aqui 3, apenas como forma, mas lá tem mais do que esses 3 artigos. 535 a 538 do Código de Processo Civil. Está vendo? A forma de cumprimento de uma obrigação de fazer e fazer, como está no sistema hoje. Então, olha, para ser trabalhado a compreensão completa desse artigo 11, é preciso que se tenha em vista o artigo 84 do Código do Consumidor e depois o artigo, os artigos 535 e 538 do Código de Processo Civil, e com isso nós temos o quê? A integração do sistema dentro do mesmo assunto. Veja que aí tudo vai ser com relação à obrigação de fazer e não fazer, completando, olha, a interpretação como coerência e integridade, teoria de Dworkin, teoria que está consagrada no Código de Processo Civil, artigo 926 do Código de Processo Civil, minha gente. Então, olha, as coisas estão até disciplinadas em lei, coisas que eram de teoria, de doutrina, de correntes, hoje pacificou-se, é norma, é regra, tá certo? Para vocês terem uma ideia. E atende o famoso discurso mais moderno de diálogo das normas, olha, atende a tudo, está perfeito, é preciso se saber conhecer, e saber e conhecer em ciência de conhecimento, só se a gente vir. Não dá, por mais inteligente que você seja, a não ser que você seja, não é inteligente, você tem um poder sobre-humano aí, a capacidade humana só, de adivinhar as coisas. Esse artigo, fecha esse código. Eu nunca li, ou o artigo tal, de tal código, de tal canto, diz assim, assim, assim. Bom, se você tiver esse poder, tudo bem, beleza. Eu não tenho, eu preciso ver, eu preciso estudar, precisei estudar muito na minha vida para chegar a essas conclusões hoje, tá bom? Ok, pessoal, a gente fica por aqui. Sexta-feira, se Deus quiser, a gente conclui esse assunto, porque é importante a gente trabalhar bastante essa lei, como nós vamos ter que trabalhar muito a lei de improbidade administrativa, que está toda nova, para